Vamos então analisar com mais profundidade o que está acontecendo em Israel nesse momento. Eu converso agora com o presidente executivo da Federação Israelita do Estado de São Paulo, Ricardo Berkenstadt. Muito obrigado por receber o nosso convite aqui pela Record News. E eu gostaria de saber do senhor como é que a população israelense nesse momento recebe essas informações do 4º dia de conflito na faixa de Gaza. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Record News. Sempre com muita preocupação e sem um grande direcionamento de saber o que está acontecendo e para onde vai essa guerra, né? Ela é uma guerra inédita da forma como ela começou. Israel foi atacado covardemente na manhã de sábado. Nunca se teve tantas mortes de civis num único dia ou num conjunto de dias, como aconteceu agora nesse último no último sábado. Então a população ainda está impactada, tentando entender o que realmente aconteceu, mas muito unida e acreditando piamente que o Estado de Israel novamente vai sair vitorioso dessa empreitada, dessa luta desigual contra o regime terrorista do Hamas. Eu estava escutando vocês há pouco dizer, e eu posso afirmar para vocês que a população palestina de Gaza inteira, praticamente inteira, é refém desse grupo terrorista do Hamas. Eles não têm direito a absolutamente nada lá dentro e são feitos estudos humanos, seja em hospitais, em escolas, em apartamentos residenciais, e é o regime do terror que prevalece nessa região, infelizmente. Essas são imagens ao vivo que a gente está recebendo nesse exato momento do exército israelense entrando na faixa de Gaza, resgatando aí pessoas que estão feridas, prestando apoio também a outros soldados que estão ali na linha de frente e tentando ver se encontram esses terroristas do Hamas para que possam responder pelos crimes que estão cometendo. Ô Ricardo, só para a gente poder entender, para a nossa audiência poder entender aqui, quais são os pontos divergentes entre os palestinos do Hamas e os israelenses? Existem pontos que divergem nos seus interesses e isso acaba aflorando ainda mais a questão do Hamas ir para cima de Israel nesse momento? Olha, Tiago, eu acho que não tem nenhum ponto que converge. O Hamas não tem nenhuma vontade de dialogar. O Hamas nunca teve vontade de dialogar. Quando se fala na questão de dois estados, e eu sou particularmente um defensor dessa causa, eu acho que os palestinos têm direito ao Estado e enfim, que isso ocorra o mais rapidamente possível. Nunca ninguém perguntou para o Hamas se ele aceita dois estados. No Estatuto de Fundação do Hamas e até hoje, Israel não existe e não existirá. Então, no momento que você tem um grupo terrorista que desafia a tua própria existência, eu não acho que tem nenhum ponto de convergência entre os dois lados. Israel negociou e negocia com a Autoridade Nacional Palestina, infelizmente hoje muito fraca. Essa mesma Autoridade Nacional Palestina que foi expulsa da faixa de Gaza pelo Hamas, numa situação parecida com o que aconteceu agora recentemente em Israel, ou seja, eles foram massacrados, tiveram que sair de lá e hoje estão restritos à Cisjordânia, deixando a faixa de Gaza, onde Israel saiu unilateralmente nas mãos desses bárbaros do grupo terrorista Hamas. Então, eu não acho que tem nenhuma convergência, só há divergência com esse grupo terrorista. Ricardo, bom dia, Pedro aqui, estou acompanhando com o Thiago, fazendo nessa cobertura. Queria uma análise sua. No começo da sua fala, você falou que é uma guerra inédita. Eu acho que a intensidade e a violência, tanto palestina e essa contraofensiva israelense, são inéditas, essa intensidade toda. Sem dúvida. Primeiro, assim, desde 1948, na fundação do Estado, houve guerras simétricas entre Israel e outros países da região, casos do Egito, da Síria. Essa vez a guerra é contra um grupo terrorista que se infiltrou dentro do território israelense. E é a primeira vez que a guerra é travada dentro do território israelense, de uma forma assimétrica. Ou seja, não há, até dentro da guerra você tem protocolos de ação.
E o Hamas, ele fugiu de todos esses protocolos. Eu tenho uma filha que mora em Tel Aviv, então a minha preocupação ainda é maior. Ou seja, já é um momento que a gente tem dormido muito pouco nos últimos dias, acompanhando as notícias, o trabalho maravilhoso que a Record News tem feito. E nos preocupa demais saber que hoje, por exemplo, há infiltrados do Hamas dentro do território israelense, podendo agir a qualquer momento, o que nós chamamos de lobos solitários. A gente teve alguns atentados recentes em Tel Aviv, em outras cidades, mas agora você tem infiltrados dispostos a raptar, a sequestrar pessoas e levar para a faixa de Gaza. Portanto, eu acho que é uma guerra inédita nesse sentido. O inimigo está dentro de casa e isso nunca aconteceu em Israel. Ô Ricardo, você comentou que a sua filha está em Tel Aviv. Eu queria saber um pouquinho mais sobre essa comunicação que vocês têm aqui no Brasil com o pessoal que está lá em Israel. Vocês recebem muitas informações ou muitos questionamentos em relação aos brasileiros que estão lá? Como é que eles estão se virando nesse momento? Olha, eu tenho muitos amigos em Israel, além da minha filha, eu tenho primos também em Israel. É uma conversa fluida, uma conversa diária. Eles estão realmente bastante preocupados, alguns mais calejados por estarem há mais tempo vivendo no país. Minha filha só está há 2 anos e pouquinho, ou seja, ela ainda está muito assustada, ela não domina o idioma hebraico, então ela busca as informações em inglês e conosco aqui ou nos sites brasileiros, né? Assim, a comunicação ela é fácil, ela é rápida pela tecnologia que nós temos hoje, mas eles estão muito preocupados. Eu senti na voz, mesmo dos mais experientes que estão lá há muitos anos, um ar de incredulidade do que aconteceu. Fala-se em uma falha do exército, uma falha da inteligência, mas nesse momento Israel está unido. Ninguém vai culpar ninguém nesse momento. Esse momento é um momento de união para salvar Israel do terrorismo e colaborar com aqueles que estão na linha de frente. Israel é um país muito solidário. Começou-se uma campanha enorme de doação de sangue, de doação de roupas, de doação de produtos de higiene pessoal. Então, estão todos envolvidos. Quem não está chamado para o exército está envolvido nesse trabalho de assistência social e de solidariedade. E, Ricardo, você relatou que sua filha está há 2 anos, está se acostumando. Isso que eu queria que você falasse um pouco mais. Já é uma região onde as pessoas estão esperando que algo aconteça, algo que eu digo, algum atentado mesmo, algum sequestro, sempre envolvendo essa questão Israel e Hamas? É o cotidiano da região? Não nessa magnitude, né? Se sabe que é uma situação sempre muito volátil. É uma situação onde, em algum momento, algo pode acontecer. Eu tive, há 1 mês atrás, eu estava em Israel, estava em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade fantástica, uma cidade com muitos jovens, uma cidade que tem uma vida noturna muito intensa, uma praia maravilhosa. As pessoas vivem muito bem em Tel Aviv. E as pessoas não ficam pensando em guerra, não é essa a ideia. Pelo contrário, o país está pensando em startups, em tecnologia, um país que pensa em como ajudar a humanidade. Enfim, é um país que tem uma vida muito rica. Então as pessoas no dia a dia não pensam sobre isso, porque se ficarem pensando não vão viver. Você tem regiões muito mais tensas, talvez Jerusalém é mais tenso pela presença de uma comunidade árabe muçulmana muito maior, mas Tel Aviv as comunidades vivem muito bem. Tel Aviv é grudado à cidade de Jaffa. A cidade de Jaffa tem uma predominância árabe muito grande. E no calçadão da praia de Tel Aviv você vê muitos grupos árabes judaicos convivendo numa boa no seu dia a dia. Ou seja, nada justifica essa barbárie que aconteceu. E eu acho que o que aconteceu não estava na cabeça de ninguém que um dia pudesse acontecer. Então as pessoas, por isso, estão muito amedrontadas, porque se quebrou uma barreira psicológica, né, de que nada aconteceria dentro do território israelense.
E dessa vez, infelizmente, aconteceu principalmente esse massacre nessa festa. Minha filha ia nessa festa, graças a Deus ela acabou não indo nessa festa, mas nós todos estamos de luto pelos 260 jovens que foram mortos barbaramente, covardemente, apenas porque estavam se divertindo numa rave. É um absurdo, a gente também está consternado em relação a isso. Ricardo, agora me diz uma coisa, inclusive outros entrevistados aqui, inclusive, disseram uma coisa que parece meio estranho para a gente, mas para eles é normal. As pessoas em Israel estão, entre aspas, acostumadas com esse ambiente de conflito ou essa tensão que acontece principalmente aí próximo à faixa de Gaza. Então tocam sirenes, as pessoas já sabem o que fazer, inclusive as crianças já sabem que tem que se proteger quando isso acontece. Agora, em relação ao exército, por exemplo, como é que o exército israelense é visto pela população? Eles recebem bastante apoio, existem voluntários que vão apoiar o exército em relação a essa guerra contra o terror, principalmente na faixa de Gaza, contra o Hamas? O Exército de Israel, ele é um símbolo do Estado de Israel. O Exército de Israel ele é muito respeitado pela população. Existem muitos programas sociais de ajuda aos soldados do Exército de Israel. Vamos lembrar que o Exército de Israel tem rosto. São jovens de 18 a 20 anos que estão defendendo o seu país. Todas as famílias em Israel têm um soldado. Todas as famílias têm alguém da família, do seu círculo mais próximo, que está no Exército. É um orgulho para os pais verem seus filhos usarem a farda, não para atacar, mas para defender esse Estado que com tanto suor, tanta lágrima, tanto sangue foi criado, que é o Estado de Israel. Então, hoje, o próprio Estado tem ajuda o exército de várias formas. O soldado muitas vezes não paga transporte público, muitas vezes ele está num restaurante e alguém paga a conta para ele. É um carinho muito grande com os soldados de Israel. E para nós é um símbolo. De novo, são meninos de 18 a 20 anos de idade que saem da casa dos pais, do conforto do lar, para servir a pátria, e ninguém sabe se eles vão voltar para casa. Então é uma dura realidade que infelizmente o país teve que se acostumar desde 48 a conviver com ela, e a gente tem muito orgulho desses meninos. De novo, as pessoas, às vezes, os que não conhecem o Estado de Israel, têm uma ideia de que o Exército de Israel é um exército brutal, um exército assassino. Muito pelo contrário. O Exército de Israel é um exército que serve para defender. O nome do exército é Exército de Defesa de Israel. E como desde 48 Israel é ameaçado e atacado, nós temos que ter um exército forte que possa dar um pouco de tranquilidade à população de Israel. Ricardo, eu acho que o Domo de Ferro é um exemplo disso, né? Sem dúvida, o Domo de Ferro é um exemplo disso e muitas outras coisas. Eu queria só colocar que exército do mundo manda recado, manda informação para o seu inimigo, para que ele saia de determinado local, porque esse local vai ser atacado, pois ele está sendo usado como depósito de armas, como esconderijo de terroristas. Que exército do mundo faz isso? Nenhum. O Exército de Israel tem uma ética muito grande. E o Domo de Ferro e outras questões, de novo, é para a defesa do Estado de Israel. Muitos mísseis são jogados diariamente. Nós estamos acompanhando agora pela mídia a escalada da guerra, mas diariamente as populações que vivem ao sul de Israel, perto da fronteira de Gaza, eu tive lá várias vezes, sofrem com foguetes, com mísseis, com bombas incendiárias. Eles queimam toda a plantação que é feita do lado de cá da fronteira, do lado de Israel. E, de novo, é uma pequena parcela da população de Gaza. A população de Gaza é vítima deste grupo terrorista. Não se pode pensar em fazer a paz enquanto um grupo terrorista que não aceita a coexistência e que é financiado por um país, que é o Irã, que prega abertamente o fim do Estado de Israel, varrer Israel do mapa, jogar os judeus ao mar, coisa que nós já escutamos na história muitas vezes.
não tem condição de se fazer a paz com quem pensa desta forma. Eu escuto muito a questão dos 2 estados. Eu só queria saber se já perguntaram para o Hamas se ele aceitaria 2 estados, ou para o Irã se ele aceitaria 2 estados. Não basta um lado só querer para se ter um acordo de paz. E, Ricardo, falando nisso, agora há pouco acabou de sair que o chefe da diplomacia da União Europeia, o Joseph Borrell, convidou os principais diplomatas de Israel e da Autoridade Palestina para uma reunião para começar diálogo a respeito de, enfim, tentar solucionar essa situação. O que você acha sobre isso? O diálogo é viável? Tem algo que nessa reunião, quando acontecer, pode sair um fruto de fato? Eu sempre defendo o diálogo. Eu acho que o diálogo é fundamental em todos os sentidos. Se a população do mundo dialogasse mais e usasse menos armas, eu acho que nós estaríamos num mundo muito melhor. Agora, a autoridade palestina, o Fatah, Mahmoud Abbas, não tem ingerência alguma sobre o Hamas. Absolutamente nenhuma. Hoje é uma liderança enfraquecida, uma liderança idosa e uma liderança corrupta. É assim que ela é vista pela maioria da população palestina. Então, eu acho que conversar hoje com o regime do Mahmoud Abbas, infelizmente, não vai alterar em nada o que pensa o Hamas e o que o Hamas quer fazer. O Hamas considera essa liderança, que é uma liderança não religiosa, tão culpada pelo que está acontecendo quanto eles culpam os judeus. Eles querem estabelecer a Sharia, que é a lei muçulmana, naquela região inteira, e eles consideram esses líderes da Fatah, que não são religiosos, como párias dentro da sociedade palestina. Então, infelizmente, eu não acredito que esse diálogo possa resultar em nenhum tipo de avanço. Tá certo. Olha, nós temos inclusive um mapa para mostrar para a nossa audiência. Olha só, esse mapa mostra exatamente as dimensões ali daquela região. Você vê que Israel está aqui na parte de baixo e a faixa de Gaza é um território relativamente pequeno em comparação com Israel. Na parte norte tem ali a fronteira com o Líbano, que inclusive sofre alguns atentados por conta do Hezbollah, que está na parte de cima lá, que nada tem a ver com o Hamas. O Hamas fica aqui na parte de baixo, dominando a faixa de Gaza. O Ricardo, explica um pouquinho para a gente como é que é a relação dos israelenses com os palestinos que vivem principalmente aí na faixa de Gaza. Tem alguns que vivem na Cisjordânia também. Como é que é a relação dos palestinos com os israelenses? Esses palestinos, eu digo, que não concordam com o Hamas, por exemplo. Olha, Israel dá liberação para cerca de, eu não tenho o número exato, mas mais de 100 mil palestinos cruzam as fronteiras diariamente para trabalhar em Israel. Todo israelense tem contato com a comunidade árabe. Todos trabalham juntos. Se você imaginar que no parlamento de Israel nós temos hoje representação dos partidos árabes, mas são árabes israelenses, que desde a guerra de 67 ficaram do lado de cá da fronteira. Então, há sim uma relação com Gaza muito mais difícil, com a autoridade palestina há uma relação muito mais fluida, até porque Israel é o grande fornecedor de energia, de água, e mesmo a economia dessa região vive em função do Estado de Israel. Eu tive recentemente em Sderot. Sderot é uma cidade da fronteira com a faixa de Gaza. Eu estava conversando com uma das pessoas que é um dos chefes da segurança da cidade. É uma das cidades onde mais mísseis caem. Ele tem amigos do lado palestino, do lado de Gaza. Ele uma vez conversou com esse amigo por telefone, e esse amigo tem filhos, estava numa situação muito ruim, uma situação financeira péssima, sem comida em casa, sem absolutamente nada. Ele fez uma coleta na cidade, lotou 2 furgões de comida e foi levar na fronteira para esse amigo. E esse amigo trouxe o filho. E quando eles estavam conversando, o filho chama o pai de lado e fala: pai, eles são judeus mesmo? São, por quê? Não é isso que eu aprendi sobre eles.
Então, enquanto a educação for desta forma, enquanto se educar para a morte, se educar que o outro lado é um lado perverso, um lado mau, um lado que deseja a tua morte, é muito difícil você ter essa relação muito mais fluida. Agora, de novo, muita gente passa a fronteira diariamente para trabalhar no Estado de Israel. Pena que o Hamas não permite esse tipo de coisa, não permite que mais pessoas possam trabalhar, se desenvolver, porque se as pessoas começarem a se desenvolver, talvez o Hamas corra risco de existência dentro de Gaza. Pois é, o que a gente sempre ouve, né? A educação liberta, mas se ela for mal utilizada, como está sendo feita pelo Hamas, ela, no contrário, aprisiona e causa inimigos inimagináveis aí entre dois povos que, na verdade, deveriam conviver. A gente acabou de ver uma explosão, foi ao vivo essa explosão. Essas são imagens direto de Israel. Continuam os ataques do Hamas contra o povo israelense e a gente continua fazendo essa cobertura especial aqui.